Quer? Água? Peraí, vamos cortar da manga. Peraí. Cadê o garfinho pra você comer a manga? Cadê? Cadê o garfinho? Só a manga, vem colar. Fica a manga, não? Então, Nicolas, come a manga. Vamos botando jacaré. Ah, você pediu para não cortar. Agora você vai comer. Come. Isso. Ela come a manga.
Quer fazer xixi? Quer fazer cocô? Come, né, cara? Olha lá. Come. Não. Assim não. Assim não. Você não quer mais? Não? Cuidado. Ah, esse tá quebrado. Esse tá quebrado. O outro não, né? Só um pouquinho. Você não quer mais? Tá acabando a bateria? Hein?